Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queridos ouvintes, olha, já está chegando o 10º Encontro Amigos da Boa Nova. Liga lá no Clube Amigos da Boa Nova, faça sua inscrição, participem. Além de vocês terem esse encontro, vocês também vão estar contribuindo para a Fundação André Luiz. O telefone para vocês adquirirem o convite do 10º Encontro dos Amigos da Boa Nova é através do telefone 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Cara ouvintes, queremos te conhecer, queremos estar junto com você lá nesse encontro. Participem, vão lá, vão bater um papo, vamos conversar. Se vocês quiserem mais informações também, entrem no site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. Lembrando também que o telefone da Rádio Boa Nova é o 0800 97 95 011. 0800 97 95 011. Ô Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe. Ô Jairo, vai ser muito bom esse encontro, né? Ah, minha filha, aquilo lá vai ficar pequeno, viu? Vai mesmo. Porque vamos chegar lá com tudo, ó, não é? É bom demais encontrar a pessoa. É muito bom. Os encontros, né, são muito bons, né? Pena que o movimento espírita parece que os encontros têm diminuído, né? Eu às vezes fico recordando anos anteriores, né? Já bem mais tempo, nós tínhamos encontros maravilhosos, né? E eu falo isso mesmo aqui por Belo Horizonte, né? Belo Horizonte era uma cidade aonde realizávamos aqui grandes encontros e temáticas maravilhosas e, de repente, isso nós observamos que isso tem se perdido no tempo, né? E os encontros, eu acho que eles são muito importantes, porque eles são consolidadores das ideias, né? Porque ali se reúne uma grande quantidade de pessoas que trabalham o mesmo pensamento, que trabalham os mesmos ideais, não é? E principalmente se confraternizam, e naquele clima ali de trabalho, de confraternização, de muito aprendizado, não é? Há então a consolidação das ideias e há a consolidação principal, que é esta ideia do Consolador prometido. Ô Jairo, eu acredito que você esteja falando aqui por Minas, porque no resto do Brasil, Jairo, tem muitos encontros. Não, eu estou falando mais, não é nem por Minas, não, porque Minas eu até viajo constantemente para um encontro, para outro, né? Vou a um lugar, vou a outro, mas hoje eu sinto falta disso aqui em Belo Horizonte. Sim, porque eu vejo o movimento Alta de Souza, eles promovem encontros nesse país todo, é uma coisa linda, né? E a gente vê também, Jairo, a juventude espírita nos outros estados com um trabalho lindo também de promovendo esses encontros. Justamente. Não é? Agora, você tem razão, aqui em Minas os encontros não são tantos assim. Aqui em Belo Horizonte, né? Isso, em agora Belo Horizonte. Nós teremos aqui as COMEBs, né, que são as Isso. confraternizações espíritas, da Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. A COMEB é um encontro tradicional e muito valioso, né? Tem a COGEREME também, né, que é a confraternização dos jovens espíritas da zona metalúrgica, mas que já são para jovens assim, jovens mais velhos, né? Aqueles jovens que participaram muitos anos da COMEB e que hoje já estão em outros estágios, têm família e tudo, mas querem continuar prestigiando.
né? Mas os encontros são muito importantes. Eu só sei que é muito bom. É muito bom encontrar o eles pessoal, é muito bom ouvir os estudos de pessoas assim, que não estão ligadas diretamente a gente, tá entendendo? Ouvir outras mentes, né? É muito bom. Eu gosto demais desses encontros. Isso, eu acho que encontrar sempre é bom. É isso mesmo. Falando em encontrar, Jairo, nós estamos iniciando o capítulo 1 do livro O Residente, e nesse capítulo que é intitulado O Retorno, de Retorno, o Marcelo Rios, ele descreve a paisagem e tal, e entra num momento de reflexão. Interessante, Jair, que ele fala da seguinte forma: derramei lágrimas de profundo agradecimento a Jesus e de felicidade por iniciar o meu processo pessoal nas descobertas de mim mesmo, em um novo tempo marchetado de novas esperanças. As lágrimas são assim em toda parte. Elas promovem a asepsia da alma, ao mesmo tempo que se tornam o modus operandi para o agradecimento do coração. Jairo, eu amei essa parte que o Marcelo Rios fala, da lágrima como asepsia da alma. É muito bonito, né? Eu vejo assim, o Reencarnação Divina Bênção e a faxina, eles são um momento de muito trabalho, né? Um momento assim de um trabalho reflexão, né? Sim. Então eu vejo o espírito Marcelo Rios nesse primeiro momento como alguém, né? Em busca de si mesmo. E os amigos espirituais domiciliados na Colônia Albergue Maria de Nazaré, esses amigos do mundo maior, eles foram ofertando ao espírito Marcelo Rios oportunidades de trabalho, oportunidades de ser útil, e dentro dessas oportunidades, Marcelo foi crescendo, mas fazendo a sua tomada de consciência dentre os desafios que ele foi podendo viver, né? Como aquela história do caso Joabe, como o encontro dele com o Floriano, como aquele encontro dele lá com o Chefia, com a Lica, com aquele médico, né, que havia desencarnado através das frustrações vividas, né? Então, todo aquele processo foi um processo de tomada de consciência. Então, eu transporto isso para a nossa casa espírita, né? Ora, não adianta nada nós passarmos pela nossa casa espírita, não adianta nada nós vivermos a casa espírita todo dia, não adianta nada a gente entrar num trabalho, entrar no outro, uma reunião mediúnica, uma atividade da evangelização infantil, atividades de diretoria, de assistência social, atividades de passe, atividades disso, atividades daquilo. Não adianta nada nós vivenciarmos isso se não canalizarmos isso para a tomada de consciência. Por quê? Porque se não canalizarmos isso para a tomada de consciência, nós estamos simplesmente tendo uma vivência estéril, uma vivência que não produz nada, que não produz benefício algum, na medida em que tudo vivido, tudo aquilo que foi vivido, não construiu nada em nós. Ah, mas eu dei muitos passos. Tá bom, você deu muitos passos. Mérito seu. Ah, mas eu trabalhei noites, né, e noites na reunião mediúnica, e nessas reuniões
não é? Eu fui o intermediário de muitos espíritos sofredores e eles foram doutrinados e eles foram esclarecidos. Ótimo! Tudo isso consta na sua folha de serviço e consta, vamos dizer, como bônus, não é? Para você. Ah, mas eu fiz campanha do quilo, eu visitei o leprosário, eu visitei as enfermarias, eu visitei a carceragem, eu fiz isso. Ótimo! Você também fez muito pelo seu próximo, são mais bônus que estão canalizados a você. E aí, nós lembramos, né, daquela célebre pergunta, né? Que fazeis vós de especial? Que fazeis vós de especial? Porque uma coisa é você canalizar tudo isso, não é? Vamos dizer, aos necessitados. Ótimo! É um ganho muito grande. Agora, o que você canalizou para você necessitado? Porque muitas vezes, não é? A pessoa pode desenvolver tudo isso, mas não no mecanismo de ganho, mas no mecanismo de fuga. Sim. Não é? Pode desenvolver tudo isso, não no mecanismo de ganho, no mecanismo de fuga. Então, nós vamos entendendo que muitas pessoas escondem dentro da casa espírita, outros escondem na cabine de passe, outros escondem nas mesas mediúnicas, outros escondem na mediunidade, outros escondem nas atividades sociais, como uma infinidade de pessoas escondem nas igrejas católicas, escondem nas igrejas evangélicas, escondem nas igrejas budistas, nas igrejas messiânicas, escondem em todos os lugares. Por quê? São artifícios dos mecanismos de fuga. São artifícios destes mecanismos que te impedem de encontrar com você mesmo. E encontrar com o outro é muito fácil. Agora, o difícil é quando nós passamos a encontrar conosco. E nós passamos a ter a responsabilidade, não é, de canalizar esse aprendizado, canalizar essas vivências, canalizar essas experiências a nosso serviço na nossa autolapidação. Porque lapidar o diamante alheio, né, é muito fácil. Agora, quando você vai se autolapidar e que as chispas estão saindo de você, não é? Que você está sendo ali esmerilhado, aí é que a coisa, vamos brincar assim, então, bem mineirinho, aí é que a porca torce o rabo, não é? Aí que a coisa fica difícil. Então, nessa parte, eu acho que Marcelo, quando ele sai aí a respirar, né, a admirar a beleza do campo, né, a beleza daquele local que ele estava ali, não é? No fundo, ele estava, né, avaliando e sorvendo a beleza das transformações que ele houvera tido coragem de fazer. Jário, e todos nós precisamos desse momento, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Todos nós precisamos desse instante, né, para ampliarmos as nossas reflexões. Porque a não reflexão, ela é também um mecanismo de fuga. Sim. Não é? A não reflexão, ela é um mecanismo de fuga. Né, vamos dizer, os espíritos, às vezes, porque às vezes as pessoas acham, por exemplo, no caso da psicografia, né? Você vai psicografando, e às vezes muitas pessoas acham que você tem que psicografar, passar livro. Não, a questão não é essa, não é? Você também, né, não é que você vai parar de trabalhar, mas você tem que dar um tempo, não é? Para você mesmo, né, ler o seu trabalho, ler aquilo que foi produzido através das suas mãos, né?
tomar contato com aquilo que você ensejou, não é? Trazer aquilo para você. Por quê? No caso de nós, né, psicógrafos, nós vamos dizer que vamos produzir 500 livros. Mas qual o efeito que esses livros tiveram em nós? O médium vai ser somente uma máquina. Somente uma máquina, não é? Quando nós avaliamos, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, que para mim para mim, Jairo Avelar, né, é a referência, é a minha referência, embora, vamos dizer, a distância entre nós seja uma distância muito grande, mas não impede, né? Não impede que o grão de areia se mire no diamante, né? Isso mesmo. Então, quando eu vejo Chico Xavier, né, eu vejo que no trabalho de Chico Xavier, Emmanuel tinha uma facilidade muito grande, porque Chico não psicografava da teoria, ele psicografava da prática. Isso mesmo. Entendeu a questão? Uhum. É diferente, né? É diferente. E ainda assim, Chico tinha os seus momentos de introspecção. Né? Sim. Ele tinha os seus momentos de introspecção. Eu estava lendo aquele livro do As Vidas de Chico Xavier, né? Esqueci o autor, mas é um livraço, sabe? Assim, um dos bons livros que eu já li, né? E estava vendo esse livro, As Vidas de Chico Xavier, e estava observando, né, que Chico, ele psicografava, né, e ele mesmo ia para a máquina de datilografar, né, para a máquina de escrever, para datilografar as mensagens, né? Por quê? Porque era uma maneira de ele se encontrar com as mensagens. Sim. Entende? Às vezes eu comento com as pessoas e as pessoas não entendem muito essa questão, mas o espírito Sheila, ele faz questão que a mensagem seja psicografada no lápis, mesmo assim, vamos chamar assim, de uma maneira arcaica. Né? E aí, depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando o seguinte, porque provavelmente a instrutora, ela quer que eu tome contato com a mensagem por mais vezes. Isso. Entendeu a questão? Sim. Né? Porque tem outros processos, né? Então, isso é uma maneira. Então, esse momento do Marcelo ali, né, é um momento em que ele para ver, né, para sentir como que ele, não foi beneficiado com toda aquela trabalheira que se passou junto a ele. Ô Jairo, uma outra coisa que chama a atenção na personalidade do Marcelo, diante do livro Reencarnação Divina Bênção, até a faxina, né? É a disponibilidade. A disponibilidade dele para a vida, isso, a disponibilidade dele para os outros e a disponibilidade dele de aprendizado para ele mesmo. Né? Eu acho muito interessante essa faceta do Marcelo. Mas é interessante, eu acho muito interessante essa colocação sua, porque essa disponibilidade, ela está disposta em outros autores, né? Porque nós vemos André Luiz com uma disponibilidade, assim, vamos dizer, canina, né? Sim. É aquela ânsia, né, de ir em cima, de aprender, né? De trabalhar, de construir. Aqueles encontros de André Luiz com Clarencio, os encontros de André Luiz com Alexandre, os encontros de André Luiz com Aniceto, né? Sim. Os encontros de André Luiz com a mãe de Lísias, né? A gente vê a sede que André Luiz tinha no trabalho e no aprendizado.
não é? O mesmo você encontra nas páginas com Manuel Filomeno de Miranda, não é? Na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, não é? Essa gana pelo trabalho, essa gana pelo aprendizado, né? Essa disposição interior, não é? No avanço. Não é? E você vê em outras páginas, você vê no próprio Emmanuel, você vê na própria Joana de Ângeles, que espíritos que já têm assim, um avanço destacado, mas apesar de tudo isso, eles não perderam esse elan de busca, né? Essa força interior nessa autoconstrução e nessa tomada de consciência. Já, porque uma grande diferença entre você ensinar, mas você se beneficiar daquilo também que está sendo ensinado, né? Justo. E isso a gente vê no Marcelo. Uma coisa, vamos pensar um professor de geografia, né? Ele faz faculdade, isso e aquilo, e então ele fala assim, aí ele chega na sala de aula e fala assim, isso aqui são as falésias, né? Que são estratificações de terras e assim assado. Isso aqui é um atol, isso aqui é uma pedra tal, isso aqui é isso. Agora, então, esse professor, ele é simplesmente um teórico. Não é? Agora, ele vai ser professor mesmo no dia em que ele, aproveitando, vamos dizer, as suas férias, continue a trabalhar. Não é? E aí ele vai correndo atrás de uma falésia, a conhecer um atol, conhecer o material que ele lida com ele teoricamente, né? Direto. Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Ter contato com aquilo que ele ensina. Contato, viver aquilo que ele ensina. É isso mesmo. Jário, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Caros ouvintes, lembrando mais uma vez o nosso encontro, o 10º Encontro Amigos da Boa Nova. Não vamos esquecer de participar, vamos lá, liguem lá na Rádio Boa Nova, ou então vocês podem entrar no site, no www.radioboanova.com.br, tem lá um link, é o Fale Conosco. Lá você digita seus dados, seleciona o programa, né, o Perante a Eternidade, deixe lá seu recado, conversem com a gente através também do site. Lembrando também para vocês o site da editora Itapuã. Conheça nossos livros, o que está sendo editado pela editora. Agora, em março, abril, nós vamos ter o lançamento do livro Caravana da Luz, que é pela médium Angelina, né? E vem como espírito Joseph Kleber. O site da Rádio Boa Nova é o www.itapuãeditora.com.br. O Itapuã é o Itapua, né? Escreve com A no final. www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Jairo, voltando aqui ao Marcelo, ele fala da importância das lágrimas, né? Naquele momento dele. Você já viu um poema do Rubens Romanelli? Vamos fazer um momento poesia aqui, já? Pode. Porque nós gostamos de poesia, não gostamos, já? Gostamos, justamente. O Rubens Romanelli, ele fez um poema chamado A Bênção das Lágrimas, entre outros poemas. Vou ler algumas estrofes para vocês. Bendita lágrima em que se cristaliza o acervo atroz de nossas dores e dilui o negro fel de nossas mágoas. Benditas lágrimas, cuja tona flutuam farrapos sombrios de sonhos dourados e em cujo fundo vagueiam espectros tristonhos de esperanças mortas. Bendita lágrima dos que carpem a desdita de nascerem sem teto e choram a desgraça de viverem sem pão. Bendita lágrima dos que jamais conheceram um afeto de mãe, nunca provaram um carinho de esposa. Benditas lágrimas, desafogo, amigo dos que são sós, e consolo ardente dos que são tristes. Jário, o Rubens Romanelli, mineiro, né, de Divinópolis. Que pessoa magnífica, Jário. Cada poema ligado, lindos. Né, às educação. Questões da educação, né? Isso. Aqui em Belo Horizonte tinha o Instituto Rubens Romanelli, né, que foi
um trabalho muito bonito, muito interessante, né? Uhum. E um espírito de primeira linha. É Né? verdade, é verdade. Ele tem um outro poema que chama Diante da Vida, que ele fala assim, a primeira estrofe é assim: milhões de vidas passaram antes de ti e consumiram-se na voragem do tempo. Passaram correndo atrás de outras vidas. Uhum. Muito interessante, Muito interessante. né? Eu gosto mais do Rubem Romanelli. Mas essa questão aí das lágrimas, né? As lágrimas fazem a asepsia da alma, né? Sim. Isso é uma frase interessante, uma colocação interessante, porque são nesses momentos, né, em que os olhos choram, é que parece que há uma grande limpeza interior, né? Isso mesmo. Isso é até uma questão que se questiona muito, porque um dos sintomas, né, dentro da grande estrutura das depressões, né, dos transtornos depressivos, é uma tendência ao pranto, né? Uma tendência a chorar, uma tendência às lágrimas, não é? Eu já refleti muito sobre essa questão e me parece que as lágrimas nessa situação patológica ela tem também uma ação medicamentosa, Sim, né? sim. Na medida em que permite, né, ao doente ali colocar para fora, né, o seu sentimento, as suas tristezas, né, que muito provavelmente saem, não é, acompanhado destas lágrimas. Isso. O Rubens Romanelli foi muito feliz quando disse que as lágrimas diluem o fel da amargura, né? Diluem o fel da amargura. É isso aí. Justamente. E o Marcelo Rios ele fala de uma maneira muito linda também, é que na maioria das vezes chorar é necessário e é recurso terapêutico na medida que a alma, como uma profilaxia da humildade. A alma, né, vivendo a profilaxia da humildade. É. Realmente. E uma das coisas é que quando você toma antidepressivos, uma das primeiras coisas que ele produz é o secamento das lágrimas, né? O antidepressivo, já? Porque você já vai ficando assintomático, né? Não entendi nada. A bem da verdade, quando o paciente ele está chorando, seja por uma perda, seja por isso ou por aquilo, né? Uma das características desse transtorno depressivo, muitas vezes, é o choro. Sim. E quando a pessoa começa a medicar, né, um dos primeiros sintomas é secar as lágrimas. A pessoa já começa a parar de chorar, né? Quer dizer, então, às vezes, como profissional, eu questiono até que ponto isso é interessante. Olha, Chário, você fala isso aí. E eu vejo o Marcelo falando assim, olha só, que na maioria das vezes chorar é necessário e faz muito bem, pois provoca um imediato processo de descompressão em nosso interior. Você fala aí remédio para secar lágrimas, já, pelo amor de Deus. Não, eu não estou falando que ele é para secar lágrimas, eu estou dizendo o seguinte, que ele produz, né, esse secamento das lágrimas. Aí vem o meu questionamento. Eu não sei até que ponto isso é muito interessante, entende? Eu não sei até que ponto isso é muito interessante. Por quê? Porque, ao que me parece, estas lágrimas, né, elas produzem uma descompactação do ser naquele momento de adoecimento. Sim, né? Sim. Então, aí entra uma outra questão, né? Uma coisa é você tratar sintomas, né? Uma coisa é você tratar sintoma, outra coisa é você tratar as causas, né? Eu não estou dizendo que não é necessário tratar os sintomas, muito mais pelo contrário. Eu acho que é necessário tratar os sintomas e até a gente tem visto a validade desse processo. Mas não adianta você tratar os sintomas sem realmente tratar as causas. A causa, né? isso mesmo. Porque à medida que você parar de medicar, né, nós vamos voltar novamente aos sintomas, porque as causas não foram debeladas. Isso né? mesmo, isso mesmo. Aí nos remetemos novamente ao livro O Residente, né?
quando Marcelo vai descrevendo, né, as maravilhas lá da colônia Albergue Maria de Nazaré, né? Ele estava caminhando, não é isso? Dá a impressão que ele estava caminhando. Sim. Então, ele descreve para nós a maravilha das flores, né? Sim, dos pássaros, das árvores, né? E ele dizia assim que ele colocava que ainda sentia respirando a longos haustos, né? Quer dizer, essa respiração gostosa que a gente busca dentro da gente mesmo, né? Quando você, vamos dizer assim, aspas, está curtindo o lugar, né? Isso. Você respira, né? Você sorve aquele lugar, ou você coloca aquele lugar dentro de seus pulmões, né? Então, ele fala da beleza dos caminhos, da tranquilidade daquele ambiente, ele fala na multiplicidade das cores, né? As cores que bordejavam as flores e dando a elas um colorido incomum, um colorido assim, fora daquilo que nós conhecemos usualmente. E ele fala também do aparelhamento maravilhoso das árvores que se colocava ali naquele local. É uma descrição, assim, que nos leva a um cenário parecendo esses cenários de filme, né? Sim. Esse cenário, assim, vamos brincar assim, até surreal, né? Um cenário que muitas vezes vai além da nossa imaginação. Duas coisas é interessante nós vermos nisso. Primeiro, que a colônia Albergue Maria de Nazaré, ela está incrustada em áreas complicadas, né, das regiões mais densas. Sim. Né? Quer dizer, então, ela é muito mais um oásis ali naquele antro de dificuldades do que tudo. Né? Mas, ainda assim, ela é tudo isso. Né? Ela é uma maravilha. A outra questão que nós temos a refletir é que, se essa colônia ali, naquele local, no local de dores, no local de dificuldade, no local de vibrações de campo magnético extremamente pesado, se esse oásis consegue ainda ser tão lindo, faço ideia, Sônia, dessas colônias nas áreas superiores. Sim. Né, nos mundos superiores. Não é? Assim, é uma coisa que provavelmente nós ainda não temos nem como imaginar. Não tem como avaliar. Nem como imaginar. Agora, vem a terceira e grande reflexão. Né? O belo, não é? Ele pertence aos olhos que veem. Não é? Por quê? Para que você enxergue o belo, é necessário que os seus olhos sejam belos. Sim. Entende? Nós vamos encontrar pessoas, eu não sei se você tem amigos e amigas assim, já vi pessoas dessa forma, que eles olham para uma pessoa e falam assim, nossa, que fulano feio. Não tem? Não tem assim? Né? Aí olha para outra e fala assim, não, engordou demais. E olha para outra... Eu escutei outro dia, Jário, eu achei tão interessante. A pessoa falou assim, não, mas que sujeito mal arrumado. Mal arrumado. Ela que é uma mala. Mal arrumado. E aí... eu vi uma moça bonita, alta, sabe assim? Olhei e falei, gente, que privilégio aquela moça, assim, né? Muito bonita. Uma amiga que estava do meu lado virou pra mim e falou assim, lá, irmão, igual uma vara de panhar coco. Eu falei, meu Deus, eu senti o hausto do despeito, assim, sabe? Eu olhei assim e falei assim, eu quero ser uma vara de panhar coco na próxima encarnação. Aquela, sabe? Uma menina assim, eu vou te falar a verdade, se desse nela um banho de loja, sabe? Um banho de shopping, era uma Gisele Bündchen, assim, sabe?
bonita, alta, esguia, né? E a talzinha virou para mim e falou assim, ah lá, ainda me chamou de irmão, ah lá, irmão, igual uma vara de panhar coco. Eu falei, ah, minha filha, você tá igual vara de panhar mamão. É o despeito. Mas realmente, aquela pessoa, ela não consegue ver o belo. Por quê? Porque os olhos não são bons. É isso né? mesmo. Jesus vai dizer assim, veja bem, para que os teus olhos sejam bons. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Não é assim? Mesmo, é. Quer dizer, para você contemplar o belo, é necessário que a sua visão seja bela. E para que a sua visão seja bela, é necessário que o seu estado de espírito, o seu momento, ele também seja belo. É isso. Você concorda? Concordo. Não é? É aquela questão, né, que é trazido nos evangelhos apócrifos, né? Quando Jesus vai atravessando um campo, ele vinha de Betânia, né? E logo assim, já um determinado ponto, né, todo mundo começou a reclamar de uma carniça, né? Ou seja, de um mau cheiro que dominava o ambiente. E Jesus caminhando. E os discípulos, uns já tampando o nariz, aquele negócio todo, né? E aí Jesus para, né, diante a uma carcaça de um cachorro, né? Ou seja, um cachorro morto, igual morre até hoje aí, e fica aí pelo meio da rua, né? Então, os discípulos olham para aquela carcaça ali em putrefação, apavorados assim com aquele mau cheiro. Jesus olha e diz aos discípulos assim, que belos dentes. É ou não é? Uhum. Que belos dentes. Ora, por que Jesus ainda achou naquela carcaça, né, uma arcada dentária bela? Por quê? Era belo. Ele só viu o belo. Ele só via o belo, ele belo. vivia dessa forma. Né? Então, nós temos que entender o seguinte, a nossa vida é aquilo que nós construímos, de feio e de bonito, de belo e de horroroso. Não é? Nós vemos aquilo que está dentro de nós. Então, essa tomada de consciência, né, que nós falamos no início do nosso programa, ela é uma tomada difícil porque nós temos que nos autoanalisar. Eu tenho que começar a pensar assim, será que eu estou vendo as coisas positivamente ou negativamente? Será que o mundo, ele é todo ruim, todo destroçado igual eu vejo? Ou será que isso que eu estou vendo é uma parcela de mim mesmo? Entendeu a questão? Uhum. Será que as coisas, que as pessoas, que isso e que aquilo, são tão feios quanto eu vejo? São tão difíceis, tão assim como eu vejo? Ou será que tudo que eu vejo é uma parcela de mim mesmo? Sim. Não é? Porque o contexto, ele não está lá fora. O contexto está dentro de nós. Por isso é que nós iniciamos o programa falando justamente essa questão. Não adianta você lidar em todo o processo da doutrina espírita, passe, mediunidade, palestra, isso e aquilo, se esse contexto não te trouxer uma tomada de consciência. E se essa tomada de consciência não te trouxer um reposicionamento perante a vida. Isso. Não é? Por isso que muitos vivem em fuga. Isso. Você me fez lembrar de um fato também parecido com esse que você viveu da moça alta, né? Nós também vimos uma moça muito alta e minha sobrinha vira e fala assim, não, deve ser tão difícil arrumar roupa para essa mulher, né? Justo. E minha sobrinha, baixinha, né? E foi colocando defeitos na moça. Justo. A minha sobrinha, bem baixinha, só a Jari, que ela usa saltos de tamanho assustador, que eu não sei como que ela consegue. E ela usa salto mesmo estando dentro de casa. Sei. Aí eu fiquei pensando, gente de Deus, como que... Aí que cabe bem os ensinamentos de Jesus, orar e vigiar. Orar e vigiar, justamente. Porque, olha, são pequenas coisas, Jari, que ainda nós
nos pegamos caindo. Justamente. Não é? Veja bem, vamos voltar ao velho Chico, né? Não é o Rio São Francisco, não, é o nosso velho Chico Xavier. Não é? Isso. Chico sofreu muito com essa questão, não é? Por quê? Porque depois que ele foi para Uberaba e aí vieram também as viagens, né? Que ele foi aos Estados Unidos e, além do mais, ele foi convidado a receber títulos, né, de cidadão honorário de várias cidades, né, condecorado pela Câmara Municipal, a Câmara Estadual de São Paulo, né, a Assembleia Legislativa Estadual do Estado de São Paulo, sim, daqui, dali, né? Ora, então, o que aconteceu? Né? Chico passou a andar com ternos melhores. Sim, não é? sim. Com ternos melhores. Era uma coisa normal, não é? Era uma questão normal. Ele tinha que andar melhor, porque, a bem da verdade, a sua imagem era a imagem da doutrina espírita. Sim. Né? Além do mais, né, ele passou a andar de carro, não é? Porque antes, em Pedro Leopoldo, ele andava de carroça, charrete, depois ele passou a andar de carro para ir ali, receber o prêmio e tudo, e muitas críticas ele recebeu, porque estava perdendo a humildade. Que triste, né, gente? E será que a humildade ela está na maneira de vestir? Né? Não, e outra coisa, ele não aceitando esses títulos. Tá entendendo? Olha a situação dele. Ele também seria taxado de orgulhoso. De orgulhoso. E ele se dizia assim, né? Sou tão somente, né, um cabide aonde se penduram os títulos da doutrina espírita. É isso aí. Não é? É isso mesmo. Quer dizer, mas as críticas, elas não vêm de fora, não é? As críticas estão dentro do ser. É isso mesmo. Né? É isso aí. Jara, terminamos aqui mais um programa. Uai. Né? Voltamos na próxima quinta-feira, se assim Jesus quiser. E, meus amigos, uma linda tarde para todos vocês e bom fim de semana. Até lá. Bom fim de semana a todos.